16 de agosto de 1977. O dia que Elvis Presley morreu? Em tenra idade, conseguiu conquistar o mundo sendo a ponte perfeita para amplificar e amalgamar diferentes estilos que até aquele momento estavam lutando para encontrar um lugar entre novos consumidores, o público branco. Com um puro movimento de quadris e um marketing até então sem precedentes, conseguiu despertar um furor que permanece vivo. Junto com ele, nasceria o rock and roll como conceito e estilo de vida como conhecemos atualmente. Seu topete impecável, sua voz inconfundível, seu talento inegável para a interpretação e uma sensualidade única no palco e nas telas o transformaram em um dos personagens mais célebres, influentes e controversos da cultura popular. Um personagem que passou de ser ícone da rebeldia para ser a representação absoluta do abandono e do sedentarismo. Sua ascensão meteórica é comparável apenas em magnitude à decadência de sua figura em seus últimos anos de vida. O que aconteceu nesses meses finais? O que dizer desses rumores que afirmam que sua morte foi na verdade uma farsa? O rei vive! Seu último dia havia sido caótico, atravessado por uma rotina imprevisível completamente sujeita a caprichos. Uma rotina onde os relógios não tinham nenhum comando. Foi ao dentista às 11 da noite para tratar uma cárie. Às 4 da manhã, saiu de casa para jogar uma partida de racquetball na quadra que tinha no parque de Graceland, mas tiveram que suspendê-lo porque estava garoando. Às 5, chamaram seu médico e fizeram com que ele trouxesse uma grande bolsa de medicamentos, alegando que estava com dor de dente. Viram-no tomar pelo menos 3 doses de várias dessas pílulas, algo nada incomum. Como continuava sem dormir, fez o que sabia fazer melhor, ou melhor, o que sabia fazer melhor. Ultimamente nada mais saía como planejado, mas sua voz continuava intacta. Ele cantou para sua mansão que, com o passar dos anos e especialmente naquela madrugada, adquiriu uma mística única, inigualável. Ele cantou diferentes refrões com um sorriso, como quando era jovem. Sempre foi difícil para ele cantar ao vivo. O pânico de palco nunca o abandonou, apesar de tantos anos de carreira. A adrenalina foi parte de todos os seus shows, sempre. No entanto, ele cantou essas melodias livre de toda paranoia e pesar. Não era outra de suas apresentações atuais, aquelas que a imprensa castigava de lamentáveis, sempre zombando de seu deterioro físico. Depois de dar seu último espetáculo sozinho, comeu sorvete e biscoitos de chocolate como uma autocelebração. O amor pela culinária o havia acompanhado por toda a sua vida. Para não ir mais longe, ele havia inventado um sanduíche que acabaria levando seu nome, um que era servido frito e incluía banana, manteiga de amendoim e bacon em quantidades monumentais. Depois do arroto correspondente, ele foi para a cama, mas em vez de finalmente se resignar a deitar, acordou sua parceira Ginger. Eram 9 horas da manhã. Ela olhou para ele desorientada. Ele disse que iria ao banheiro para ler e que depois viria se deitar. Ela disse para ele não dormir lá e voltou a pegar no sono. Essa foi a última vez que conversaram. Ginger o encontraria às 2 da tarde. Ele havia estendido um braço para tocar seu companheiro e percebeu sua ausência. Ele o havia chamado sem receber resposta. Ele se aproximou do banheiro, ainda meio adormecido, mas com um alarme crescente em seu peito. Algo lhe indicava que o que estava prestes a encontrar não seria bom. E de fato não foi. Elvis, o rei do rock and roll, aquele que havia sido aquele jovem pelo qual multidões de adolescentes gritaram freneticamente, havia morrido com seu pijama dourado enrolado nos tornozelos, com o rosto submerso em seu próprio vômito.
Ao seu lado, um livro sobre espiritismo, assunto que lhe atraía especialmente. Boa tarde, Elvis Presley morreu hoje. Ele morreu aos 42 anos, aparentemente de um ataque cardíaco. Foi encontrado em sua casa em Memphis, sem respiração. Seu empresário tentou sem sucesso reanimá-lo. Depois outras coisas foram descobertas. No hospital tentaram reanimá-lo sem sucesso. Seu médico o declarou morto às 3 da tarde de hoje. A história oficial acusou um infarto. Depois outras coisas foram descobertas. Veio à luz um vício em drogas, tanto ilegais quanto legais. O coquetel o havia destruído. Seus órgãos estavam prematuramente danificados. Tiveram que mover o corpo entre várias pessoas. Qual foi o último trono do rei? Um vaso sanitário preto com incrustações de ouro. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, 35 minutos depois de seu irmão gêmeo, Jesse Aaron Presley, que morreu. Seus pais não tiveram mais filhos, então ele acabou sendo filho único e estabeleceu uma relação muito próxima com seus pais, Vernon e Gladys. Nascido em uma família mais pobre que modesta, o jovem Elvis Presley foi obrigado a trabalhar desde muito cedo. Em 1938, seus pais perderam a casa depois que Vernon foi considerado culpado por alterar um cheque, o que lhe custou 8 meses de prisão. Elvis e sua mãe tiveram que se mudar para a casa de alguns parentes. Durante sua estadia no instituto, Elvis foi incentivado a participar de um concurso de canto, após ter impressionado sua professora durante as orações matinais. Nesse concurso, ele obteve o 5º lugar. E ninguém viu nele algo particularmente notável. Aqueles que o julgaram naquele dia nunca imaginaram que aquele menino parado no palco acabaria se tornando o solista com mais vendas da história e também acabaria sendo indicado para 14 prêmios Grammy. Meses depois, Elvis ganhou sua primeira guitarra de aniversário, embora desejasse um rifle. Quando adulto, ele realizaria seu capricho e começaria a colecionar armas que disparava usando qualquer pretexto. Para não ir mais longe, costumava apertar o gatilho em frente à televisão se houvesse algo na tela que não gostava. Em 1948, sua família se mudou para Memphis, um dos centros da atividade musical do país. Quando Elvis tinha apenas 19 anos, o produtor Sam Phillips, que estava em busca de um branco que o ajudasse a extrapolar na cultura branca os ritmos que os afro-americanos estavam acostumados a interpretar, pôs seus olhos nele. Sam era proprietário da Sound Records e decidiu editar um single para ele, aventura que depois o levaria a uma série de rejeições e experiências não tão positivas, até que as portas de um programa de rádio de música country de médio renome se abriram. Quando os ouvintes de rádio ouviram a voz de Elvis, ficaram perplexos. Nascia uma lenda que com o passar do tempo ocuparia um lugar de privilégio em diferentes salões da fama. Em 1955, com sua popularidade em ascensão e shows ao vivo onde o tremor causado pelo vertigem das massas se transformou em um movimento de quadris que acabaria gerando um impacto que mudaria tudo, Elvis Presley começou a fazer parte da gravadora Radio Corporation of America. A ele se juntou uma das pessoas que teria grande responsabilidade sobre o que aconteceria no futuro, seu emblemático empresário Tom Parker, apelidado de Coronel. Segundo a opinião de muitos e do próprio Elvis, nada teria sido o mesmo sem ele. O Coronel era inescrupuloso e eficaz na hora de elaborar contratos. O ano de 1956 foi crucial para a carreira de Elvis, graças à música Heartbreak Hotel, da qual vendeu 300 mil exemplares em 3 semanas e acabou sendo o primeiro de seus discos de ouro. No final de seus dias, ele acumularia 94 singles de ouro, 3 EPs também de ouro e mais de 40 álbuns também de ouro. Suas aparições na televisão começaram a se tornar habituais e os valores recebidos por estas alcançaram números recordes na história do meio.
Em 16 de novembro de 1956, Love Me Tender estreou em Nova York com grande sucesso. O primeiro filme protagonizado por Elvis e o Wall Street Journal dedicou um artigo a ele, destacando os 22 milhões de dólares que o merchandising, associado à sua imagem, já havia arrecadado até o momento. Isso era algo inédito para a época. Em março de 1957, quando de repente passou de ser um marginal amante da música para um novo emblema do rock atual, adquiriu a mansão de Graceland, na cidade de Memphis, que se tornaria com o tempo um local de peregrinação para seus incontáveis admiradores. Tudo estava indo bem, só que em paralelo em alguns setores da sociedade começaram a ver sua imagem com maus olhos. Também sua música e seus movimentos, acusando-o na maioria das vezes de ser imoral. Foi então quando o coronel fez uma de suas jogadas mestras. Fez com que Elvis cortasse o cabelo, alistou-o no serviço militar e organizou uma grade de apresentações pelos programas mais conservadores, conseguindo transformá-lo de jovem idealista para jovem ideal. Em 1958, no auge de sua carreira, Elvis foi chamado para o exército e destinado a Berlim Ocidental, onde conheceu Priscilla Anne Beley, de 14 anos, com quem se casaria 9 anos depois. Elvis Presley se licenciou em março de 1960 e imediatamente retomou sua atividade artística para encadear uma longa série de números 1 na lista americana, ao mesmo tempo que não deixou de protagonizar filmes. Elvis tinha uma aspiração de ser um ator sério. No entanto, quando Hollywood o engoliu e seus dramas não prosperaram, ele se dedicou às comédias leves, filmes que, apesar de não serem bem vistos pela crítica, alcançaram estrondosos sucessos de bilheteria. Ficava cada vez mais evidente que Elvis era um produto em si mesmo. Foi por isso que ele acabou protagonizando o primeiro concerto transmitido mundialmente via satélite, o famoso Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Aloha from Hawaii, via satélite, foi certificado como disco de ouro em fevereiro de 1973, com um disco duplo de platina em maio de 1988, triplo disco de platina em julho de 1999 e, finalmente, quíntuplo disco de platina em 2002. Apesar de tantos sucessos, Elvis começava por essa época a dar os primeiros passos do que seria o desconcertante final de sua magnânima carreira. Uma manhã de dezembro de 1970, um visitante inesperado chegou à Casa Branca quando quem a ocupava era o presidente conservador Richard Nixon. A resultante reunião entre Elvis e Nixon foi registrada em uma fotografia que se tornaria o documento mais solicitado dos arquivos nacionais dos Estados Unidos. Naquela época, Nixon e Elvis eram dois dos indivíduos mais famosos do mundo. No entanto, ambos enfrentavam dificuldades. O presidente lidava com a Guerra do Vietnã, descontentamento popular, protestos violentos e um grave problema de consumo de drogas nas ruas. Elvis Presley, por outro lado, estava há alguns anos sem um sucesso de bilheteria e novas tendências como o hippie ameaçavam tirar seu protagonismo. Por isso, ele havia planejado um plano alimentado por uma fantasia pessoal. Elvis queria se tornar um agente secreto do escritório antidrogas para combater as drogas que, segundo ele, estavam acabando com os Estados Unidos. Ele queria usar sua estatura de personagem famoso para dar uma mensagem diferente da que era dada naquela época. Nixon, que também considerava o flagelo das drogas como um dos problemas mais graves da juventude americana. Ficou incrédulo quando recebeu de um Elvis que não parou de falar sobre técnicas comunistas para lavagem cerebral, uma pistola automática, Colt 45 com valor histórico e 6 balas de prata. Naquele dia, Elvis conseguiu a insígnia que procurava. Ele a manteve consigo pelo resto de sua vida e hoje ainda está exposta entre os troféus que estão em sua mansão. É irônico pensar que as drogas legais tiveram um grande protagonismo na morte de quem queria se tornar um porta-voz de uma vida sem vícios.
No corpo do cantor foram encontrados vestígios de 14 medicamentos diferentes, 10 deles em quantidades exorbitantes. Muitos falam que a decadência de Elvis tem uma data oficial de início, sua separação de Priscilla. Os últimos anos de Elvis foram bastante semelhantes, com discos ruins, preguiçosos, sem dinamismo, performances ao vivo erráticas, um físico cada vez mais maltratado, frases incoerentes entre uma música e outra. Seus passos de dança se tornaram grotescos, assim como esses golpes de karatê que ele improvisava no palco graças à sua formação como faixa preta. No estúdio de gravação, as coisas não iam melhor. Depois de algumas boas gravações ao vivo, nada de novo aparecia, mas era preciso continuar alimentando a máquina. Tudo isso parecia não importar muito para Elvis. Para Elvis, diretamente, nada mais importava. Ele tinha, como toda estrela que se preze, um séquito destinado a concordar com ele. Era composto por antigos companheiros, guarda-costas, parentes distantes, algum músico da banda. Quase todos eles aproveitadores e mais amigos do dinheiro do que do rei. 3 guarda-costas de Elvis foram demitidos no final de 1976. Os motivos das demissões nunca ficaram muito claros. O Coronel Parker disse que foi um corte orçamentário, já que os shows tinham se espaçado. Os guarda-costas insistiram que foram afastados por serem os únicos que se opuseram ao estilo de vida que Elvis estava levando, um estilo de vida sem eixo, marcado pelo desperdício, incoerência e egocentrismo. Com a chegada de novas bandas e movimentos, o quarto de hora de Elvis havia passado e ele não estava lidando com isso da maneira mais madura. Os 3 guarda-costas e um jornalista de 2 jornais sensacionalistas se uniram solicitando que ele fosse o escritor fantasma. Elvis, What Happened foi um dos livros mais oportunamente lançados da história. Menos de um mês após sua publicação, Elvis foi encontrado morto. Todos saíram correndo para comprá-lo para tentar entender o que havia acontecido. Foi um best-seller imediato. Nos Estados Unidos, vendeu quase 4 milhões de cópias. Alguns dias depois, o funeral foi acompanhado por mais de 100 mil pessoas e transmitido ao vivo para todo o mundo. Descobriu-se que Elvis tinha vários problemas de saúde. Constipação, hipertensão, diabetes, fígado gordo, o consumo de drogas era algo evidente, apesar de que seu entorno tentou ocultá-lo. Após sua morte, soube-se, por exemplo, que seu médico pessoal lhe prescreveu mais de 8.000 pílulas em seu último ano de vida. Após sua morte, começaria também outra história, a que daria lugar a uma das teorias conspirativas mais conhecidas de todos os tempos. Elvis, dizem, teria fingido sua morte para escapar das pressões da fama, para esconder sua obesidade mórbida, para se retirar e desfrutar de uma tranquilidade que nunca encontraria. Há alguns anos, uma empresa de pesquisa norte-americana determinou que mais de 10% da população acreditava que Elvis ainda estava vivo. A internet só ajudou a proliferar essas teorias. Eles sustentam que quem estava no caixão não era Elvis, que o ácido desoxirribonucleico do cadáver não coincide com o do cantor, ou que ele foi visto inúmeras vezes nos lugares mais remotos do mundo. Há aqueles que afirmam que um misterioso helicóptero preto decolou de sua casa no dia em que anunciaram sua morte. Pouco depois de ele falecer, alguém tentou roubar o cadáver. Então, os restos foram transferidos para Graceland. Nesses meses, apareceu um cantor mascarado chamado Orion com um registro vocal semelhante ao de Elvis Presley. Muitos quiseram acreditar que se tratava do próprio Elvis usando uma máscara. Uma das teorias mais divulgadas recentemente diz que no dia 18 de agosto, um homem muito parecido com Elvis e chamado John Burroughs pegou um avião para a Argentina e foi recebido por uma limusine e 3 Falcons. Assim se lembra um soldado que guardava a base militar de Palomar no documentário. Elvis foi visto vivo na Argentina.
O registro garante que o cantor se movia pela cidade com o pseudônimo de Aaron Elvis, e também menciona uma suposta carta que ele enviou ao seu irmão de Buenos Aires. Também se fala de uma banda tributo a ele, onde o líder foi interceptado por um grupo de paramilitares que o colocaram em um carro preto para fazê-lo desaparecer. Segundo outra famosa teoria, tudo remontaria ao dia do seu nascimento. Seu gêmeo, na verdade, não teria morrido, mas teria sido dado para adoção pelos seus pais que estavam plenamente conscientes de sua incapacidade de alimentar duas crianças. Depois, um Elvis já famoso teria morrido durante o serviço militar e as autoridades, diante do conflito de tornar essa notícia pública, rastrearam sua história pessoal e encontraram seu irmão que, a partir de então, o substituiria. O assunto continua sendo um mistério. Graceland abriu suas portas para os turistas em 7 de junho de 1982. Está localizada em Memphis, Tennessee, Estados Unidos, com cerca de 650 mil visitas anuais, tornou-se uma das maiores atrações turísticas da cidade, sendo a segunda casa mais visitada do país depois da Casa Branca. O cantor havia projetado nela todos os seus anseios e peculiaridades, fazendo do kitsch um estilo de vida. Nela, por exemplo, pode-se encontrar uma sala de estar coroada por um sofá branco de 4,5 metros, a mítica sala dos televisores e a sala de bilhar que é revestida com tecidos ondulados para criar movimento. Tudo isso finalizado com muitos tapetes, porcelana chinesa, vitrais coloridos e espelhos por toda parte. Embora sem dúvida um dos cômodos mais peculiares de toda a casa seja a exótica Jungle Room, um quarto de estilo polinésio com tapetes verdes e madeira entalhada que lembrava o Havaí para Elvis. O único lugar fechado é o quarto privado, onde supostamente Elvis foi encontrado morto com 42 anos e pesando 130 quilos. Elvis foi um dos primeiros ícones culturais e acabou consumido pelo consumo excessivo, que é paradoxalmente o que sua figura representa. Elvis redefiniu a provocação e padronizou o rock. Ele misturou em si o country, o gospel, a balada. Também misturou tudo o mais, a Coca-Cola com todos os medicamentos possíveis, para não ir mais longe. Também foi o precursor do culto. Conseguiu instaurar a ideia de um mito e se tornou um. Elvis foi o primeiro artista a ter um celular e um jato particular. Ele tinha um chimpanzé de estimação. Ele exalava carisma em seus trajes elegantes e extravagantes feitos pelo mesmo alfaiate que vestiu Sinatra, e colocava mais de 3 óleos diferentes em seu cabelo para realizar seu sonho de ter um topete bem penteado. Ainda hoje, músicos de todo o mundo continuam inspirados por sua aura. Não é coincidência que a maioria dos imitadores de Elvis emule o último Elvis, o dos meados dos anos 70. Esse Elvis é uma caricatura de si mesmo. As costeletas enormes, o excesso de peso, a papada de múltiplos vincos, as camisas abertas, as calças rasgadas na virilha, a transpiração excessivamente abundante, a respiração ofegante. De um lado temos um Elvis que se esforçava para continuar vivo, do outro temos um Elvis imortal. Essa mistura de humanidade e divindade é o que constrói o mito de Elvis, um Elvis inatingível, e também um Elvis que talvez possamos encontrar na volta de qualquer esquina. E até aqui o vídeo de hoje, espero que tenham se interessado pela história de Elvis Presley. Se gostaram, convido vocês a verem outros vídeos que temos neste canal. O de Michael Jackson com certeza vai agradar muito. Por agora, me despeço, mas será até o próximo vídeo. Meu nome é Magnus Mephisto, e isso foi ao dia que voltaram por Limone pelo show de que acreditam em algo que não.